Olá, pessoal aqui do canal Fé e Política. Tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre o Brasil. No século passado, no século XX, o Brasil foi uma das nações que deram um salto de crescimento econômico, industrial, principalmente depois da segunda metade do século XX. O Brasil foi um dos países que mais cresceram, juntamente com o Japão, e transferiu 80% da sua população, que naquele período vivia no mundo rural, nas fazendas, transferiu para as cidades. E isso foi incrível. E dentre os países que hoje são já países desenvolvidos, o Brasil certamente era o que estava em melhores condições para alcançar esse reconhecimento de uma nação desenvolvida. A sua economia era bem superior à da China, da Coreia do Sul e de muitos outros países ali por volta dos anos 70, final dos anos 70. E hoje nós então assistimos uma imobilidade completa. Hoje nós constatamos muitas deficiências da nossa nação, que é uma nação gigante, com muito território, com vasto território, que ainda tem, claro, o seu melhor setor, o agronegócio, que é realmente reconhecido por todo mundo. Contudo, não é suficiente para fazer com que a renda per capita nacional cresça, porque as grandes nações desenvolvidas, elas tanto têm um agro forte, como também um setor industrial forte. O Brasil, infelizmente, hoje tem como participação industrial no PIB apenas 11%. No final da década de 70, era quase 30% a contribuição do setor industrial para o PIB brasileiro. Ou seja, nós passamos por um processo rápido de desindustrialização, e isso é ruim. Contudo, nós temos uma oportunidade em refazer, repensar um projeto para o nosso Brasil. Já que hoje, nas redes sociais, principalmente no YouTube, a maioria dos YouTubers estão discutindo apenas a política do dia a dia. Claro, isso é importante, informar as pessoas sobre aquilo que está acontecendo. Contudo, é necessário pessoas também para discutir o futuro do país. Nós passamos por vários problemas, nós estamos agora diante de uma crise política gigantesca, e nós precisamos então de soluções, nós precisamos pensar o futuro da nação. E isso nós temos que fazer, porque nós não podemos de maneira nenhuma perder as oportunidades que estão acontecendo, principalmente agora, porque o mundo passa por um processo de desglobalização e, claro, nós temos que então verificar aquilo que deixamos de fazer no passado e agora colocar em prática aquilo que realmente importa. Nós estamos com muitas fragilidades, principalmente na questão de tecnologia, na parte de defesa, ou seja, nós estamos completamente dependentes de outros países neste momento. E às vezes queremos combater, participar da arena global, das grandes discussões, quando na verdade
nós não temos essa envergadura para participar desse debate, e o que muitas pessoas percebem é que não passam de bravatas de politiqueiros que estão há muito tempo, não é, repetindo os mesmos jargões. Então, pessoal, eu quero aqui elencar algumas questões que precisam acontecer, não é? Algumas fragilidades nossas, para que a gente então possa superar esses problemas. É claro que há uma indignação, não é, da população, e isso acontece, ao meu ver, principalmente desde aquelas manifestações de 2013. Ali há um despertamento, sim, do povo brasileiro, que acredita que a via democrática é o melhor caminho para as nações. E o brasileiro gosta de democracia, não é? E nesse momento pelo qual nós passamos, um momento difícil de crise política, de crise nas instituições brasileiras, nós precisamos refletir qual Brasil nós queremos para o futuro. Qual Brasil nós queremos deixar para os nossos netos. Então tudo isso é importante, essa discussão ela é muito atual. Então uma das primeiras questões do Brasil é a questão do crescimento econômico estagnado. Principalmente agora, depois da grande crise de 2008, o Brasil passa então a ter sérios problemas políticos, mas também problemas de crescimento, de desenvolvimento econômico. E isso importa. Por que importa? Por que a economia importa? Porque as pessoas precisam sim de empregos, precisam de renda, precisam se sustentar. É inconcebível que parte da nação seja dependente de cestas, de ajudas do Estado. Isso não é bom. Embora no passado, desde Roma, governos queiram empobrecer suas populações para controle, hoje isso não é mais visto como adequado. As nações, os povos querem crescer, se desenvolver, querem ter suas rendas, querem trabalhar. E nós temos que propiciar essas coisas. E, infelizmente, isso decorre de muitos problemas que nós vamos ver aqui. Uma outra questão, uma instabilidade política crônica. Não é? Nós já falamos aqui sobre essa questão. Infelizmente, há uma crise entre os poderes. Não é? O modelo de Montesquieu da tripartição de poderes, que fica muito bem desenhado na Constituição brasileira, infelizmente ele está sendo desrespeitado. E nós não podemos, de maneira nenhuma, como um povo livre, admitir esse tipo de coisa, porque isso nos rebaixa, não é, como civilização. Isso é inaceitável, por princípios mesmo, não é? Princípios de humanidade, porque nós precisamos ter as garantias, os nossos direitos preservados. Então, pessoal, esses problemas que nós estamos enfrentando de instabilidade política, governabilidade fraca, não é? Os presidentes que são eleitos sempre têm que fazer uma coalizão e aceitar que ele governe juntamente com os outros poderes na base, não é, do conchavo, das emendas, não é? E tudo isso tem impedido as reformas que nós precisamos realizar para que então a gente possa dar andamento nas questões, não é, que precisam serem realizadas. Então, esse é um problema.
O outro problema é carga tributária alta e injusta. O país hoje, o Brasil, é um dos países onde a carga tributária é uma das maiores, com serviços públicos de baixíssima qualidade. E principalmente a classe média precisa, então, contratar plano de saúde, precisa colocar filhos em escolas particulares que não são baratos, as matrículas, as mensalidades, diferentemente dos países onde a carga tributária é elevada. Nós sabemos, principalmente os países nórdicos, contudo eles entregam serviços públicos com maior qualidade. Então o sistema tributário brasileiro hoje penaliza principalmente os pobres, não é? E quando você prejudica essas pessoas, você está impedindo que elas possam investir, não é, em educação, em formação e até mesmo em alimentação. Então o Brasil tem sido esse país injusto, mas com políticos falando de distribuição de renda, falando não é, que estão preocupados com pobres. Pelo contrário, hoje com a taxa de juros que nós temos, é o maior programa de transferência de renda para ricos quando você tem taxas de juros elevadas. Porque quem está ganhando com as taxas de juros a 15%, principalmente os banqueiros, eles estão bem felizes. E eu não sei por qual motivo o Brasil é uma das nações que tem uma das maiores taxas de juros do planeta. Isso deveria ser motivo para que todos nós ficássemos indignados, exigíssemos dos governantes que tivessem responsabilidade com aquilo que é do erário público. Então essas taxas de juros, elas estão sendo todos os dias elevadas. Por qual motivo? Porque há um descontrole nos gastos do governo. Anteriormente, o presidente Temer tentou corrigir com o teto de gasto, foi uma boa medida. Depois veio o presidente Bolsonaro, tentou manter, embora com crise que nós passamos em 2020, enfim, corrigiu vários problemas. E com isso eu quero dizer que existem pessoas que nós percebemos que elas têm uma maior responsabilidade para com a coisa pública. Com tudo que nós temos vendo agora nesse governo, é um verdadeiro disparate. Gastos excessivos, entendeu? Taxas de juros nas alturas, e há também aí uma falsificação daquilo que foi dito no período eleitoral, de que o brasileiro voltaria a comer picanha, cervejinha, viajaria de avião, tudo balela, porque essas pessoas, elas estão preocupadas apenas com o poder. Estão aí há muitos anos, tiveram todo o tempo para poder fazer as reformas, as modificações. Contudo, o Brasil, ele está retraindo. O país que, quando eu era criança, era chamado o país do futuro, está retraindo. Está praticamente sem perspectiva de futuro. E isso é muito ruim, muito ruim. Uma outra questão, educação de baixa qualidade. O Brasil investe razoavelmente, mas com péssimos resultados. Hoje, o orçamento da educação brasileira é um orçamento compatível com países da OCDE, mas entrega uma educação de baixíssima qualidade. Infelizmente, grande parte dos professores estão completamente ideologizados
levam isso para as salas de aulas e, infelizmente, isso impacta na produtividade, na ciência, não é? Impacta praticamente em tudo da nação. Então, o desempenho dos alunos brasileiros em testes internacionais, como o PISA, está entre os piores da OCDE, gastando muito. Sem capital humano qualificado, não há avanço tecnológico nem aumento de produtividade. O Brasil está estagnado nesse quesito. Desindustrialização precoce. A indústria perdeu peso no PIB de 27% em 1985 para cerca de 11% hoje. É necessário discutirmos essas questões. Uma coisa que muitas vezes os conservadores não sabem é que, como eu disse antes, uma nação não pode ser rica apenas com um setor de agronegócios. É muito bom ter segurança alimentar e é maravilhoso ter o agro que nós temos. Mas não é suficiente dizer que tudo vai ser transferido para serviços. Porque o que aconteceu com o Brasil é que ele ficou preso dentro de um perfil de nação de renda média baixa, muito baixa. E isso é péssimo, é horrível para a nação. Isso gera empregos menos qualificados, menor inovação e menos agregação de valor na economia. É um problema sério. Todos nós, economistas, sabíamos disso já há muito tempo, que era necessário agregar valor. Agregar valor ao aço que nós exportamos, agregar valor aos produtos do agro. Então, tudo isso é necessário e era sabido, mas foram sendo feitos acordos por pessoas, infelizmente, que não tiveram a capacidade de perceber. Muitas vezes aquele que está, não é, na vida pública, ele quer apenas usufruir dos benefícios temporários de um cargo, mas não pensam no futuro da nação. E hoje isso está sendo visto por grande parte da população. Dependência excessiva do agronegócio e de commodities torna o Brasil vulnerável aos ciclos internacionais, como agora nós estamos passando por uma grande mudança. E não estamos preparados para ela, e o que nós percebemos é que ainda continua as falácias, as pataquadas, não é? E a vergonha alheia a qual nós estamos sendo submetidos. Violência e criminalidade em alta já há muito tempo. O Brasil vive esse ciclo de violência, onde estavam morrendo 60 mil brasileiros por ano. Isso é um número desastroso. Quando o governo Bolsonaro assumiu, e a gente precisa falar sobre isso, somente a postura do governo e algumas mudanças que foram feitas já fez com que esse número caísse para baixo dos 40 mil, que já foi uma grande vitória. Mas já há uma volta, já está crescendo novamente esse número. E esse é um problema sério. O Brasil lidera o ranking mundial de homicídios, hoje com cerca de 40 mil assassinatos por ano. Facções criminosas controlam territórios inteiros e operam dentro e fora de presídios. Isso corrói o tecido social, aumenta os custos das empresas e agrava as desigualdades. Então essa é uma realidade que nós precisamos, não é, encarar. Corrupção sistêmica. Apesar da Lava Jato ter exposto parte da corrupção, a prática continua endêmica e institucionalizada. Corrupção desvia recursos públicos, distorce políticas públicas e mina a confiança da população nas instituições. Há um sistema de impunidade que protege elites e empresários. Infelizmente, essa
tem sido a nossa realidade nesse tempo. Judiciário partidário e o ativismo judicial. O STF e o judiciário em geral são vistos como autores políticos, não apenas como intérpretes da lei. E alguns deles já deram declarações terríveis sobre essa questão. Nos países desenvolvidos, é claro que a gente sabe que está havendo, não é, um avanço nos judiciários em algumas nações. Mas, tradicionalmente, o judiciário nas nações livres que valorizam as liberdades individuais, liberdade de expressão e que entendem bem o papel da tripartição de poderes, os judiciários existem para apenas julgar aquilo que a Constituição estabelece e não avançam sobre temas. Infelizmente, no nosso país, o judiciário agora tomou conta de tudo. É ele que determina todas as questões, inclusive do executivo e também do legislativo. E essa crise ela só vai se aprofundar. Infelizmente, nós estamos vivendo isso agora. E as consequências para isso não são boas, não é? Isolamento internacional. É o que nós estamos vendo com o Brasil. O Brasil perdeu protagonismo diplomático e tornou-se um ator irrelevante em decisões globais, embora o atual presidente insista de que o Brasil tem relevância. E eu posso até te explicar por que não tem. Primeiro, pela a nossa frágil economia, a dependência tecnológica que nós temos. O que nós temos a oferecer para as outras nações quando sentamos à mesa com elas? Se nós não temos nem mesmo como ter uma internet, até o sinal do GPS, os satélites que nós usamos são de outras nações. Ou seja, nós não construímos o nosso caminho. Nós entregamos o poder para demagogos, para pessoas que não têm condições nenhuma de estar governando a nação. Infelizmente, muitos setores industriais, muitos setores da nossa economia vivem de subsídios e o governo controla essas pessoas. Acostumaram a fazer com que esses grupos se tornassem independentes do Estado. E infelizmente isso é muito ruim. Falta de política externa estratégica, isso está cabal, está claro para muita gente hoje. O país está fora das grandes cadeias produtivas globais. Ontem, falando um pouco sobre a questão das taxações, não é? Eu não quis nem entrar nos problemas atuais que estão acontecendo em relação à taxação do governo americano. Poucos acordos de livre comércio, barreiras tarifárias altas. O Brasil é um dos países que praticam essas barreiras tarifárias, é uma das nações mais fechadas do mundo, e baixa competitividade internacional. É o que isso gera para nós quando nos fechamos, torna a nossa indústria muito frágil, ela não consegue competir com outras nações. Ao contrário do que fez, por exemplo, a Coreia do Sul, quando desenvolveu seus carros. Não é? Todo mundo sabe que quando o governo, no passado, para industrializar determinados setores, ele incentivava no início e ia colocando metas para que as empresas fossem alcançando e depois colocando os produtos no comércio internacional. O Brasil, infelizmente, não trilhou esse caminho e hoje nós pagamos o preço disso. Tudo que entra aqui no Brasil de produtos tecnológicos, desde as blusinhas da Shopee, não é, até os produtos com maior tecnologia, seja de avião,
seja da informática, sejam máquinas e equipamentos, tudo é sobretaxado no Brasil. Cultura de dependência do Estado. Grande parte da população está dependendo de programas sociais, mas sem mecanismo de mobilidade real. As pessoas se acostumaram, isso é muito ruim. Se acostumaram a viver às custas de uma bolsa. E nós temos que incentivar o trabalho, não é? Mas à medida que as pessoas vão atrás do emprego e elas não encontram, então fica difícil. Mas nós temos que insistir. O caminho é o caminho do empreendedorismo, é o caminho da educação, reformular as nossas instituições. Esse é o caminho que nós precisamos. E se as pessoas não falarem sobre isso, se o deputado, o senador, o seu representante não está falando sobre isso, então ele não está enxergando o que as pessoas estão enxergando. Nós precisamos pensar sobre isso. A cultura política valoriza o assistencialismo em vez do empreendedorismo. O Estado tornou-se inchado, ineficiente e com máquina pública capturada por interesses corporativistas. É isso que nós estamos vivendo agora no Brasil. Então, pessoal, as soluções, elas existem, mas há que haver um esforço. Não deixe apenas para que os políticos façam isso. Você precisa participar desse processo. Então, esse é o meu recado de hoje. Vamos estar aqui discutindo o futuro do Brasil. Eu agradeço. Curte, comenta e compartilha.